Para ter acesso a esse audiobook completo, basta entrar em contato comigo e pedir para participar do nosso canal do Telegram. Para isso, leia o QR Code que está na tela, ou clique no link na descrição ou nos comentários desse vídeo. Por apenas R$ 10 por mês, lembrando que você pode cancelar a assinatura a qualquer momento sem problemas. Você terá acesso a esse e diversos outros audiobooks completos diariamente. Você também vai poder pedir qualquer audiobook que queira escutar e nós fazemos para você. Te esperamos por lá. Dedicado a você, leitor. Castel. O estalido e o arrastar das garras se aproximaram quando a chama fraca da vela solitária crepitou e depois se apagou, lançando a cela na escuridão. Uma massa espessa de sombra surgiu sob a arcada, uma silhueta disforme rastejando com mãos e joelhos no chão. Ela parou farejando tão alto quanto o maldito jarrato, sentindo o cheiro de sangue. O meu sangue. Os aros lisos feitos de pedra das sombras se apertaram ao redor do meu pescoço e tornozelos quando mudei de posição, me preparando. A maldita pedra era inquebrável, mas veio bem a calhar. A criatura soltou um gemido grave. Filho, a coisa saiu em disparada debaixo da arcada e avançou, com o lamento se tornando um guincho ensurdecedor. Da puta! Esperei até que o fedor de decomposição chegasse até mim, e então pressionei as costas contra a parede e levantei as pernas. O comprimento da corrente entre os meus tornozelos era de uns 15 centímetros e as algemas não cediam, mas era o suficiente. Coloquei os pés descalços sobre os ombros da criatura e dei uma boa e infeliz olhada na coisa quando seu hálito fétido me atingiu no rosto. Cara, esse voraz era bem velho. Havia pedaços de carne cinzenta grudados no crânio sem cabelo e metade do nariz tinha desaparecido. Um osso malar estava completamente exposto e seus olhos ardiam como brasas. Os lábios estavam rasgados e mutilados. O voraz virou a cabeça para baixo e cravou as presas na minha panturrilha. Seus dentes rasgaram a minha calça e alcançaram carne e músculos. Sibilei quando uma dor lancinante subiu pela minha perna. Vale a pena. A dor valia muito a pena. Eu passaria a eternidade recebendo aquelas mordidas se isso significasse que ela estava segura, que ela não estava naquela cela, que ela não estava sentindo dor. Desvencilhei-me do voraz e passei a corrente curta sobre o pescoço da coisa enquanto cruzava os pés. Gerei o corpo na altura da cintura, puxando a corrente de ossos ao redor do seu pescoço e acabando com os gritos do voraz. O ar apertou meu pescoço conforme eu girava, impedindo a minha respiração enquanto a corrente afundava no pescoço do voraz. Seus braços se debateram no chão quando virei as pernas na direção oposta, quebrando a coluna da criatura. O espasmo se tornou uma contração quando eu o puxei para o alcance das minhas mãos algemadas. A corrente entre os meus pulsos, conectada ao aro ao redor do meu pescoço, era bem mais curta, mas suficientemente comprida. Agarrei as mandíbulas frias e pegajosas do voraz e puxei sua cabeça com força, batendo-a contra o chão de pedra ao lado dos meus joelhos. A carne cedeu, espirrando sangue podre sobre o meu abdômen e tórax. Osso se quebrou com um estalo úmido. O voraz ficou flácido. Eu sabia que ele não continuaria caído ali, mas isso me dava algum tempo. Com os pulmões ardendo, desenrolei a corrente e chutei a criatura para longe de mim. Ele caiu sob o arco em um emaranhado de membros enquanto eu relaxava os músculos. O aro em volta do meu pescoço demorou a afrouxar, mas finalmente permitiu que o ar entrasse nos meus pulmões em brasa. Olhei para o corpo do voraz. Em outro momento eu teria chutado o maldito para o corredor, como de costume, mas estava ficando fraco. Estava perdendo muito sangue. Já não era um bom sinal. Respirei pesadamente e olhei para baixo. Logo abaixo dos aros de pedra das sombras, cortes superficiais subiam pelo interior dos meus braços, passando por ambos os cotovelos e sobre as veias. Eu os contei. De novo. Só para ter certeza. 13 dias se passaram desde a primeira vez que as aias invadiram aquela cela, vestidas de preto e silenciosas como um túmulo. Elas vinham uma vez por dia para rasgar a minha carne, tirando o meu sangue como se eu fosse um maldito barril de vinho. Retorci a boca em um sorriso tenso e selvagem. Consegui acabar com 3 delas no começo. Rasguei suas gargantas assim que elas chegaram perto de mim, e foi por isso que encurtaram a corrente entre os meus pulsos. No entanto, apenas uma continuou morta. As malditas gargantas das outras 2 se fecharam em questão de minutos, algo impressionante e também revoltante de testemunhar, mas que me fez descobrir uma informação valiosa. Nem todas as aias da Rainha de Sangue eram espectros. Ainda não sabia muito bem como poderia usar essa informação, mas imaginei que estivessem usando o meu sangue para criar novos espectros, ou como sobremesa para os sortudos. Encostei a cabeça na parede e tentei não respirar fundo.
Se o fedor do voraz derrotado não me sufocasse, a maldita pedra das sombras em volta do meu pescoço faria. Fechei os olhos. Passaram-se mais alguns dias antes que as aias aparecessem pela primeira vez. Quantos? Eu não tinha certeza. 2 dias? 1 semana? Ou, foi nesse momento que me contive. Pare com isso, porra. Não podia seguir por esse caminho. Não faria isso. Tinha feito da última vez, tentando cronometrar os dias e semanas, até que chegou um ponto em que o tempo simplesmente parou de passar. Horas viraram dias. Semanas viraram anos. E a minha mente ficou tão podre quanto o sangue que escorria da cabeça destroçada do voraz. Mas as coisas eram diferentes agora. A cela era maior e a entrada desbloqueada. Não que precisasse com a pedra das sombras e as correntes. Era uma mistura de ferro e ossos de divindades presas a um gancho na parede e a um sistema de polias para alongar ou encurtá-las. Eu conseguia me sentar e me mexer um pouco, mas só isso. Contudo, a cela não tinha janelas como antes, e o cheiro de umidade e mofo me dizia que eu estava preso no subsolo outra vez. Os vorazes que iam e vinham livremente também eram uma novidade. Entreabri os olhos. O cretino sob a arcada devia ser o 6º ou 7º a entrar na cela, atraído pelo cheiro de sangue. A aparência deles me fazia pensar que havia um problema sério de vorazes lá em cima. Já tinha ouvido falar dos ataques de vorazes dentro da colina que cercava a Carsodonia. A coroa de sangue culpava a Atlântia e a irritação dos deuses por isso. Sempre pensei que isso acontecesse porque os ascendidos tinham ficado gulosos e deixado que os mortais, dos quais se alimentavam, se transformassem. Agora estava começando a achar que os vorazes eram mantidos ali, onde quer que ali fosse. E se fosse isso mesmo, e eles conseguiam fugir e chegar até a superfície, então eu também conseguiria. Se ao menos eu conseguisse afrouxar essas malditas correntes. Perdi um tempo precioso puxando o gancho. Depois de todas as tentativas, a corrente deve ter deslizado 1 centímetro da parede, se tanto. Mas essa não era a única diferença. Além dos vorazes, eu só tinha visto as aias. Não sabia o que pensar a respeito disso. Imaginei que seria como da última vez. Com visitas frequentes da coroa de sangue e seus acólitos que passavam o tempo provocando e infligindo dor, se alimentando e fazendo tudo o que quisessem. Certamente a minha última incursão naquela merda de cativeiro não tinha começado assim. A rainha de sangue tentou abrir os meus olhos primeiro, me persuadir a ficar do seu lado, virar-me contra a minha família e o meu reino. Depois que não deu certo, a diversão começou. Será que foi isso que aconteceu com Malik? Meu irmão se recusou a colaborar e então eles o destruíram, como quase conseguiram fazer comigo? Engoli em seco. Não sabia. Tampouco tinha visto o meu irmão, mas eles devem ter feito alguma coisa com ele. Malik fora mantido preso por muito mais tempo, e eu sabia do que eram capazes. Conhecia o desespero e o desamparo. Sabia como era respirar e saborear a percepção de que você não tinha controle nem senso de si próprio. Mesmo que eles nunca o tenham tocado, ser mantido em cativeiro assim, ainda mais em isolamento, destruía sua mente depois de um período. E um período era um espaço de tempo mais curto do que se poderia imaginar. Fazia você pensar em certas coisas, acreditar em certas coisas. Puxei a perna dolorida para cima o máximo que pude e olhei para as mãos sobre o meu colo. Em meio à escuridão, eu quase não conseguia ver o brilho do redemoinho dourado na palma esquerda. Poppy. Fechei os dedos sobre a marca, apertando a mão com força como se pudesse, de algum modo, conjurar qualquer coisa que não fosse o som dos gritos dela. Apagar a imagem do seu lindo rosto contorcido de dor. Não queria ver isso. Queria vê-la como ela estava no navio, com o rosto corado e os olhos verdes deslumbrantes com um ligeiro brilho prateado atrás das pupilas ávidas e desejosas. Queria me lembrar de bochechas vermelhas de luxúria ou aborrecimento. Esse último quando ela estava silenciosa, ou verbalmente decidindo se me apunhalar seria considerado inapropriado. Queria ver seus lábios carnudos entreabertos e a pele brilhando enquanto me tocava e me curava de um jeito que jamais seria capaz de saber ou compreender. Fechei os olhos mais uma vez. E merda, tudo que vi foi o sangue escorrendo de suas orelhas e nariz enquanto ela se contorcia nos meus braços. Deuses, eu vou deixar aquela maldita rainha em pedacinhos assim que me libertar. E eu vou me libertar. De um jeito ou de outro, vou me libertar e garantir que ela sinta toda a dor que já infligiu a Poppy. 10 vezes mais. Abri os olhos de repente, ao ouvir o som fraco de passos. Os músculos do meu pescoço se retesaram enquanto eu abaixava a perna lentamente. Isso não era normal. Poucas horas se passaram desde a última vez que as aias fizeram a sangria.
a menos que eu já estivesse começando a perder a noção do tempo. Senti uma palpitação no peito enquanto me concentrava no som dos passos. Havia muitos, mas um deles era mais pesado. Botas. Cerrei o maxilar assim que olhei para a entrada. Uma ia entrou primeiro, quase se fundindo à escuridão. Ela não disse nada quando suas saias pairaram sobre o voraz caído no chão. Com um golpe de aço contra a pederneira, uma faísca acendeu o pavio da vela na parede onde a outra havia queimado por inteiro. Outras 4 aias entraram enquanto a primeira acendia mais velas, com os rostos ocultos atrás da tinta preta. Fiquei imaginando a mesma coisa que imaginava toda vez que as via. Qual era a história por trás da pintura facial? Já tinha perguntado dezenas de vezes. Nunca obtive uma resposta. As aias ficaram paradas em volta da arcada, junto com aquela primeira, e eu logo soube quem estava vindo. Fixei o olhar na entrada entre elas. O aroma de rosas e baunilha me alcançou e uma fúria ardente e infinita invadiu meu peito. Em seguida, ela entrou, surgindo como o completo oposto das suas aias. De branco. O monstro usava um vestido justo de um branco imaculado, quase transparente, que deixava muito pouco para a imaginação. Repuxei os lábios de nojo. Além dos cabelos castanho-avermelhados que chegavam até a cintura fina e marcada, ela não se parecia em nada com Poppy. Ao menos é o que eu continuava dizendo a mim mesmo, que não havia nenhum vestígio de similaridade no conjunto das suas feições, o formato dos olhos, a linha reta do nariz com piercing de rubi ou a boca carnuda e expressiva. Não importava. Poppy não se parecia em nada com ela. A rainha de sangue. Ileana. Isbeth, mais conhecida como a vadia prestes a morrer. Isbeth se aproximou e eu ainda não fazia a menor ideia de como não tinha percebido que ela não era uma acendida. Seus olhos eram escuros e insondáveis, mas não tão opacos quanto os de um vampiro. Seu toque. Inferno. Ele tinha se misturado aos outros com o passar dos anos. Mas apesar de frio não era gélido nem exangue. Por outro lado, porque eu ou qualquer pessoa consideraria a possibilidade de que ela fosse algo diferente do que dizia ser. Qualquer pessoa, menos os meus pais. Eles deviam saber a verdade sobre a rainha de sangue, sobre quem ela realmente era. E não nos contaram. Não nos avisaram. Uma raiva mordaz e pungente corroeu as minhas entranhas. A informação talvez não tivesse mudado o resultado, mas teria alterado completamente a maneira de enfrentá-la. Deuses, nós estaríamos mais bem preparados se soubéssemos que uma vingança de séculos guiava o tipo peculiar de delírio da rainha de sangue. Isso nos teria feito refletir. Teríamos percebido que ela seria capaz de fazer qualquer coisa, mas não havia nada que pudéssemos fazer a respeito disso agora, não quando eles me acorrentaram a uma maldita parede e Poppy estava lá fora, lidando com o fato de que aquela mulher era sua mãe. Ela está com Kieran, eu me lembrei. Ela não está sozinha. A falsa rainha também não estava sozinha. Um homem alto entrou atrás dela, parecendo uma vela acesa ambulante. Era um filho da puta todo dourado, do cabelo até a pintura facial no rosto. Os olhos eram de um tom de azul tão claro que pareciam quase sem cor. Eram parecidos com os das aias. Outro espectro, eu podia apostar. Mas uma das aias cuja garganta não continuou aberta tinha olhos castanhos. Nem todos os espectros tinham as íris claras. Ele permaneceu na entrada, com as armas não tão escondidas quanto as das aias. Uma adaga preta estava presa ao peito e 2 espadas estavam nas costas, com os punhos curvos visíveis acima dos quadris. Que se foda! Voltei a atenção para a rainha de sangue. A luz das velas reluziu nas torres de diamantes da coroa de rubis conforme Isbeth olhava para o voraz. Não sei se você já percebeu, comentei casualmente, mas está com uma infestação de pragas. A rainha de sangue arqueou uma sobrancelha escura e estalou os dedos pintados de vermelho 2 vezes. 2 aias se moveram como uma só e apanharam o que sobrou do voraz. Elas carregaram a criatura para fora da cela enquanto Isbeth se voltava para mim. Você está com uma aparência de merda. Sim, mas eu posso me limpar. E você? Abri um sorriso quando notei a pele se retesando ao redor da sua boca. Você não pode se livrar desse fedor nem com água, nem com alimento. Essa merda está dentro de você. A risada de Isbeth parecia vidro tilintando, irritando cada um dos meus nervos. Ah, meu caro Castiel, eu tinha me esquecido de como você é encantador. Não é à toa que a minha filha parece estar tão apaixonada por você. Não a chame assim, Rosney. A rainha arqueou ambas as sobrancelhas enquanto brincava com um anel no dedo indicador. Um aro dourado com um diamante cor-de-rosa. Aquele ouro era lustroso, brilhando mesmo na penumbra, brilhando de uma forma que só o ouro de Atlante era capaz. Por favor, não me diga que você duvida que eu seja a mãe dela.
Sei que não sou um exemplo de honestidade, mas só falei a verdade a respeito de Penelope. Não dou a mínima se você a carregou no ventre por 9 meses e deu à luz com as próprias mãos. Fechei as mãos em punhos. Você não é nada para ela. Isbeth ficou estranhamente imóvel e calada. Alguns segundos se passaram antes que ela prosseguisse. Eu fui uma mãe para ela. Penelope não se lembra disso, pois era apenas uma bebezinha, perfeita e adorável em todos os sentidos. Eu dormia e acordava com ela ao meu lado todos os dias, até saber que não podia mais correr esse risco. A bainha do seu vestido se arrastou pela poça de sangue do voraz quando ela deu um passo à frente. E fui uma mãe para Penelope quando ela achava que eu era apenas a rainha, cuidando dos seus machucados quando foi gravemente ferida. Eu teria dado qualquer coisa para impedir aquilo. Sua voz ficou mais aguda, e eu quase acreditei que ela estivesse falando a verdade. Teria feito qualquer coisa para que ela não tivesse sentido sequer um segundo de dor, para que não tivesse uma lembrança daquele pesadelo toda vez que olhasse para si mesma. Quando olha para si mesma, ela não vê nada além de beleza e coragem, vociferei. Ela ergueu o queixo. Você acredita mesmo nisso? Eu sei disso. Quando criança, ela costumava chorar quando via o próprio reflexo, disse ela, e eu senti um aperto no peito. Ela me implorava para consertá-la. Ela não precisa ser consertada, espumei, odiando, absolutamente detestando, que Poppy já tivesse se sentido assim, mesmo quando criança. Isbeth permaneceu calada por um momento. Ainda assim, eu teria feito qualquer coisa para impedir o que aconteceu com ela. E você acha que não fez parte disso? Desafiei. Não fui eu quem saiu da segurança da capital e de Vai-Fair. Não fui eu quem a sequestrou. A rainha cerrou o maxilar, que se projetou de um jeito malditamente familiar. Se Coralena não tivesse me traído ela, Penelope nunca teria conhecido esse tipo de dor. Minha incredulidade lutou contra a repulsa. E ainda assim você a traiu, mandando-a para a Macedonia? Para o Duque Teerman que, não, interrompeu-se retesando novamente. Ela não queria ouvir isso? Que pena, Teerman abusava dela regularmente. E deixava que outros fizessem a mesma coisa. Fez disso um passatempo. Isbeth se encolheu. Ela realmente se encolheu. Repuxei os lábios sobre as presas. Isso é culpa sua. Você não pode culpar mais ninguém e se eximir disso. Toda vez que tocava nela, ele a machucava. Isso é culpa sua. Ela respirou fundo e endireitou o corpo. Eu não sabia disso. Se soubesse, teria aberto seu estômago e dado as próprias entranhas para ele comer até que se engasgasse com elas. Não duvidava nem um pouco, pois já tinha visto fazer isso com um mortal antes. Seus lábios firmemente fechados tremeram quando me encarou. Você o matou? Senti uma onda selvagem de satisfação. Sim, matei. Você o fez sentir dor? O que você acha? Sim, você fez. Ela se virou e caminhou na direção da parede quando as duas aias voltaram e, em silêncio, assumiram seus postos ao lado da porta. Ótimo. Dei uma risada seca. E vou fazer a mesma coisa com você. Isbeth me lançou um sorrisinho por cima do ombro. Sempre fiquei impressionada com a sua resiliência, Castiel. Imagino que tenha herdado isso da sua mãe. Senti um gosto ácido na boca. Você saberia disso, não é? Só para você saber. Começou ela com um encolher de ombros. Um momento se passou antes que continuasse. Eu não odiava a sua mãe no começo. Eloana amava Malek, mas ele me amava. Eu não a invejava, eu tinha pena dela. Tenho certeza de que ela vai ficar feliz ao saber disso. Duvido muito, murmurou ela, endireitando uma vela que estava inclinada. Seus dedos deslizaram pela chama, fazendo-a ondular intensamente. Mas eu realmente a odeio agora. Não me importava nem um pouco com isso, com todo o meu ser. Fumaça surgiu da chama que ela tinha tocado, assumindo um tom intenso de preto que roçou na pedra úmida, manchando-a. Aquilo não era nada normal. Mas que diabos é você? Eu não passo de um mito. Uma fábula moral que era contada às crianças de Atlântia para garantir que elas não roubassem o que não mereciam, respondeu ela, olhando por cima do ombro para mim. Você é uma lamaeia? Isbeth deu uma risada. Que resposta fofa, mas pensei que você fosse mais inteligente. A rainha passou para outra vela e a endireitou também. Posso não ser uma deusa pelos seus padrões e crenças, mas não sou menos poderosa. Então por que não sou apenas isso? Uma deusa? Uma lembrança me veio à mente, algo que eu tinha certeza de que o pai de Kiera havia nos dito quando éramos jovens. Quando a Lupina que Kiera amava estava morrendo e ele rezou para que os deuses que sabia que estavam hibernando a salvassem. Quando ele rezava para qualquer coisa que pudesse estar ouvindo. Jaspero alertou que algo que não era um deus poderia responder, que um falso deus poderia responder. Falso deus, o sussurrei com a voz rouca arregalando os olhos.
Você é uma falsa deusa. Isbeth repuxou um canto dos lábios, mas foi o espectro dourado que falou. Bem, parece que ele é bastante inteligente. Às vezes, corrigiu Isbeth com um encolher de ombros. Puta merda. Achei que os falsos deuses fossem um mito, assim como as Lamaeia. É isso que você sempre foi? Uma imitação barata, determinada a destruir a vida dos desesperados? Essa é uma suposição bastante ofensiva. Mas não. Um falso deus não nasce. Ele é criado quando um deus comete o ato proibido de acender um mortal que não foi escolhido. Não fazia ideia do que ela queria dizer com o mortal que foi escolhido, mas não tive a chance de perguntar, porque ela continuou. O que você sabe sobre Malek? Com o canto dos olhos, viu o espectro dourado inclinar a cabeça. Onde está o meu irmão? Interpelei em vez de responder. Por aí. Isbeth me encarou, entrelaçando as mãos. Elas não tinham outras joias além do anel Atlante. Quero vê-lo. Um sorriso rápido surgiu em seus lábios. Acho que isso não seria sensato. Por que não? Isbeth avançou em minha direção. Você não fez por merecer, Castiel. Ácido se espalhou pelas minhas veias. Detesto desapontá-la, mas não vamos fazer esse joguinho outra vez. Ela fez um beicinho, mas eu adorava aquele jogo. Malik também. Se bem que ele era muito melhor do que você. A fúria assolou cada centímetro do meu corpo. Saltei do chão quando a raiva me dominou. Não fui muito longe. O aro no meu pescoço puxou a minha cabeça para trás enquanto as algemas nos tornozelos e pulsos se fechavam, me sacudindo contra a parede. As aias deram um passo à frente. Isbeth ergueu a mão gesticulando para que se afastassem. Está melhor agora? Por que você não chega mais perto? Rosnei, com o peito ofegante conforme o aro afrouxava aos poucos. Eu me sentiria bem melhor. Aposto que sim. Mas sabe, tenho planos que exigem que eu mantenha a garganta intacta e a cabeça sobre os ombros, respondeu ela, alisando o peitoral do vestido. Os planos sempre podem mudar. A rainha deu um sorriso irônico. Mas esse plano também exige que você permaneça vivo. Ela me observou. Você não acredita nisso, acredita? Se eu quisesse matá-lo, você já estaria morto. Estreitei os olhos para ela quando Isbeth inclinou o queixo em um aceno rápido. O espectro dourado saiu para o corredor, voltando rapidamente com um saco de estopa. O fedor de morte e decomposição me alcançou de imediato. Todo o meu ser se concentrou na bolsa que o espectro carregava. Não sabia o que havia ali dentro, mas sabia que era algo que estivera vivo antes. Meu coração começou a martelar dentro do peito. Parece que a minha filha, que costumava ser amigável e encantadora, se tornou bastante violenta e com um talento especial para a teatralidade, comentou Isbeth quando o espectro se ajoelhou desamarrando o saco. Penelaf me enviou uma mensagem. Entreabri os lábios quando o espectro dourado inclinou o saco com cuidado e uma maldita cabeça rolou para fora dali. Reconheci imediatamente os cabelos loiros e o queixo quadrado. Rei Jalara. Puta merda. Como pode ver, foi uma mensagem muito interessante, observou Isbeth com a voz sem expressão. Não podia acreditar que estava olhando para a cabeça do rei de sangue. Um sorriso lento tomou conta do meu rosto. Dei uma gargalhada profunda e alta. Deuses, Popiera. Cacete, ela era cruel da maneira mais magnífica, e eu mal podia esperar para mostrar a ela o quanto eu aprovava isso. Isso é. Deuses, essa é a minha rainha. O espectro arregalou os olhos dourados em surpresa, mas eu ri até sentir dor no estômago vazio. Até sentir as lágrimas brotarem nos meus olhos. Fico feliz que você ache isso divertido, comentou Isbeth friamente. Inclinei a cabeça contra a parede, sacudindo os ombros. Para falar a verdade, essa é a melhor coisa que ouvi em um bom tempo. Eu diria que você precisa sair mais, porém, ela apontou com desdém para as correntes. Essa foi só uma parte da mensagem que ela enviou. Havia algo mais? Isbeth assentiu. Muitas ameaças. Aposto que sim. Dei uma risada, desejando estar lá para ver isso. Não duvidava nem um pouco que Pope tivesse acabado com a vida de Jalara com as próprias mãos. A rainha de sangue inflou as narinas, mas uma advertência em particular me deixou interessada. Ela se ajoelhou com um movimento lento que me lembrou das serpentes de sangue frio encontradas no sopé das montanhas de Nictus. Cobras vermelhas e corais de 2 cabeças eram tão venenosas quanto a víbora na minha frente. Ao contrário de você e da minha filha, Malek e eu não recebemos o privilégio da gravação de casamento, uma prova de que estávamos vivos ou mortos. E você sabe que nem mesmo o vínculo compartilhado entre os corações gêmeos é capaz de alertar o outro sobre a morte. Passei os últimos 100 anos acreditando que Malek estava morto. Perdi completamente o senso de humor, mas parece que me enganei. Penelaf afirma que Malek está vivo e que sabe onde ele está. O espectro inclinou a cabeça outra vez e se concentrou nela. Isbeth não pareceu notar.
Disse que iria matá-lo e no momento em que começar a acreditar no próprio poder, poderá fazer isso facilmente. Ela fixou os olhos escuros nos meus. É verdade? Ele está vivo? Cacete, Pope não estava brincando mesmo. É verdade, respondi suavemente. Malek está vivo. Por enquanto. O corpo esguio dela quase vibrou. Onde ele está, Castel? Ora, ex-bruxa, sussurrei, me inclinando para a frente o máximo que podia. Você sabe muito bem que não há literalmente nada que possa fazer para me obrigar a lhe contar isso. Nem mesmo se você trouxesse o meu irmão aqui e começasse a esfolá-lo. Svet me estudou em silêncio por um bom tempo. Você está falando a verdade. Dei um sorriso largo. Estava mesmo. Svet achou que poderia controlar Pope através de mim, mas a minha esposa impressionante e cruel deu um checkmate nela, e eu não colocaria isso em risco de jeito nenhum. Nem mesmo por Malik. Lembro-me de uma época em que você faria qualquer coisa pela sua família, observou Svet. Era outra época. Agora você faria qualquer coisa por Penelaf? Qualquer coisa, assegurei. Pelo que ela representa. Arriscou Svet. É isso que o consome? Afinal de contas, através da minha filha você usurpou o trono do seu irmão e dos seus pais. Você é um rei agora. E por causa de sua linhagem, ela é a rainha, o que faz de você o rei. Balancei a cabeça, nem um pouco surpreso. É óbvio que ela acharia que o que eu sentia tinha a ver com poder. Por quanto tempo você planejou reivindicá-la? Continuou ela. Talvez nunca tenha pretendido usá-la para libertar Malik. Talvez você nem a ame de verdade. Sustentei o olhar dela. Se reinasse sobre todas as terras e mares ou fosse a rainha de nada além de uma pilha de cinzas e ossos, ela será, sempre a minha rainha. Amor é uma emoção muito fraca para descrever o que ela significa para mim e o que sinto por ela. Ela é tudo para mim. Svet ficou em silêncio por um bom tempo. Minha filha merece alguém que se importe com ela com a mesma ferocidade. Um leve brilho prateado cintilou nos olhos de Svet, embora não tão vívido quanto o que eu via nos olhos de Pope. Ela olhou para o aro em volta do meu pescoço. Nunca quis isso, sabe? Entrar em guerra com a minha filha. É mesmo? Dei uma risada seca. O que você esperava? Que ela concordasse com os seus planos, e se casasse com o seu irmão. A luz nos olhos dela se intensificou quando eu rosnei. Minha nossa, só de pensar nisso você já fica aborrecido, não é? Se eu tivesse te matado quando o mantive em cativeiro da última vez, então ele teria contribuído para a ascensão dela. Tive que me conter para não reagir, para não tentar arrancar o coração dela do peito. Ainda assim, você não conseguiria ter o que queria. Pope descobriria a verdade sobre você, sobre os ascendidos. Ela já suspeitava, mesmo antes que eu entrasse em sua vida, e jamais deixaria que você assumisse o trono de Atlântia. O sorriso de Svet voltou ao rosto, embora de lábios fechados. Você acha que eu só quero Atlântia? Como se a minha filha só estivesse destinada a isso. O destino dela é muito maior, assim como era o de Malik. Como é o seu agora? Todos nós fazemos parte de um plano maior e juntos restauraremos o plano ao que sempre deveria ter sido. Já começou. Fiquei imóvel. Do que você está falando? Você vai entender com o passar do tempo. Svet se levantou. Se a minha filha realmente o ama, isso vai doer em mim de um jeito que duvido que você vá acreditar. Ela virou a cabeça ligeiramente. Calum, o espectro dourado contornou a cabeça de Jalara, tomando cuidado para não esbarrar nela. Ergui o olhar para ele. Eu não o conheço, mas vou matá-lo também, de um jeito ou de outro. Só achei que você deveria saber, anunciei casualmente. Calum hesitou, inclinando a cabeça para o lado. Se você soubesse quantas vezes eu já ouvi isso antes, debochou ele, abrindo um ligeiro sorriso enquanto tirava uma lâmina de pedra das sombras da faixa no peito. Mas você é o primeiro que acho que pode conseguir. Em seguida, o espectro avançou, e meu mundo explodiu de dor. Pope, em meio ao labirinto de pinheiros nos arredores da cidade murada de Massene, avistei um lupino prateado e branco rastejando adiante. Arden permaneceu abaixado junto aos arbustos densos que recobriam o chão da floresta e se moveu silenciosamente conforme se aproximava dos limites da terra dos pinheiros. A extensa área de bosques pantanosos fazia fronteira com Massene e a trilha dos carvalhos e se estendia até a costa do Reino de Solis. A região era cheia de insetos que tinham cheiro de decomposição e se alimentavam de qualquer pedaço visível de pele com a fome de um voraz. Havia coisas rastejando pelo chão coberto de musgo, se alguém parasse para olhar com vontade. Nas árvores havia círculos toscos feitos de paus e ossos que se pareciam vagamente com o brasão real da coroa de sangue, só que a linha era inclinada na diagonal. Ao perfurar o centro do círculo, Massene estava aninhada no que era conhecido como território do clã dos ossos mortos.
Nós ainda não tínhamos visto nem sinal do misterioso grupo de pessoas que costumava morar no lugar onde a floresta sangrenta existia agora e parecia preferir-se alimentar da carne de qualquer ser vivo, incluindo mortais e lupinos. Mas não significava que eles não estivessem ali. Desde que entramos na Terra dos Pinheiros, parecia que uma centena de pares de olhos nos vigiavam. Por todos esses motivos eu não era fã da Terra dos Pinheiros, embora não soubesse ao certo se detestava mais os canibais ou as cobras. Mas se quiséssemos assumir o controle da Trilha dos Carvalhos, a maior cidade portuária a leste, nós teríamos que tomar Massene primeiro. E teríamos que fazer isso só com os lupinos e um pequeno batalhão. Eles tinham chegado antes do exército maior liderado pelo pai dele, o antigo rei de Atlântia, Valindaner. Todos os dragontinos, exceto um, viajavam com esse exército. Mas eu não tinha convocado os dragontinos, despertando-os do seu sono, só para que eles queimassem cidades e pessoas. O general Aylard, que comandava o batalhão recém-chegado, ficou muito descontente ao saber disso e dos nossos planos para Massene. Mas eu era rainha, e havia duas coisas de suma importância: libertar o nosso rei e não ir à guerra como antes, matando pessoas aleatoriamente e transformando as cidades em um aglomerado de cemitérios. Não era isso que ele queria. Não era isso que eu queria. Massene era maior que Novo Paraíso e Ponte Branca, mas menor que a Trilha dos Carvalhos, e não tão bem protegida quanto a cidade portuária. Mas não era indefesa. Ainda assim, não podíamos esperar mais pela chegada de Valin e dos outros generais. Os ascendidos que viviam atrás daqueles muros levavam os mortais para a floresta, se alimentavam deles e os abandonavam para que se transformassem em vorazes. Os ataques de vorazes estavam se tornando mais frequentes, com cada grupo maior que o anterior. Pior ainda, de acordo com os nossos batedores, a cidade ficava silenciosa durante o dia. Mas à noite, havia gritos. Então eles mataram 3 lupinos que patrulhavam os bosques no dia anterior, deixando somente as cabeças cravadas em estacas na fronteira com Pompeia. Eu sabia quais eram os seus nomes. Nunca iria me esquecer deles: Roald, Krieg, Kiley, e não podia mais esperar. 23 dias se passaram desde que ele se entregou a um monstro que o fazia se sentir como um objeto. Desde a última vez que o vi, vi os olhos dourados dele se aquecerem. A covinha surgir primeiro na bochecha direita e depois na esquerda. Senti o toque da pele dele na minha e ouvi a sua voz. 23 dias. As placas da armadura no meu peito e ombros se apertaram quando me inclinei para a frente em cima de Sete, atraindo a atenção de Nile quando o Atlante cavalgou à minha esquerda. Segurei as rédeas do cavalo de guerra com firmeza como ele me ensinou. Agucei os sentidos e me conectei com Arden. Senti um gosto azedo, quase amargo na boca. Angústia. E algo ácido. Raiva. O que foi? Não tenho certeza. Olhei para a direita. Havia sombras no rosto de Kieran, contou, o outrora lupino vinculado e agora conselheiro da coroa. Mas ele está aborrecido. Arden pausou a patrulha incansável quando nos aproximamos, voltando o vívido olhar azul para mim. Ele gemeu baixinho, me deixando com o coração aflito. A assinatura pessoal de Arden me fazia lembrar do mar, mas não tentei falar com ele através do estigma primordial, já que o lupino ainda não se sentia confortável em se comunicar dessa maneira. Qual é o problema? Ele acenou com a cabeça salpicada de listras brancas e prateadas na direção da colina de Massene e então se virou, rondando no meio das árvores. Kieran ergueu o punho fechado, fazendo com que aqueles atrás de nós parassem de cavalgar enquanto ele e Nile avançavam, zigue-zagueando pelos pinheiros. Esperei, levando a mão até a bolsa presa ao meu quadril. Pressionei o cavalinho de madeira que Malik tinha esculpido para o 6º aniversário dele contra a marca de casamento na minha palma. Malik, o outrora herdeiro do trono de Atlântia. Ele havia sido capturado quando fora libertar o irmão. Ambos foram traídos pela lupina que ele amava. A tristeza que sentia ao descobrir que Sheia tinha feito isso agora era ofuscada pela dor e raiva por Malik ter feito o mesmo. Tentei não deixar que a raiva aumentasse. Malik foi mantido em cativeiro por um século. Só os deuses sabem o que fizeram com ele ou o que ele teve que fazer para sobreviver. No entanto, isso não era desculpa para sua traição. Não diminuía a força do golpe. Mas ele também era uma vítima. Faça com que a morte dele seja a mais rápida e indolor possível. O que Valindaner me pediu antes que eu partisse de Atlântia pesava no meu coração, mas era um peso que eu carregaria. Um pai não deveria ter que acabar com a vida do próprio filho.
Eu esperava que as coisas não chegassem a esse ponto, mas também não conseguia ver como não chegariam. Kieran se deteve, com as emoções súbitas e intensas arrebentando sobre mim em ondas amargas de horror. Abalada pela reação dele, senti um nó de temor no estômago. O que foi? Perguntei, vendo que Arden tinha parado mais uma vez. Bons deuses! Exclamou Niall, recuando em cima da cela com o que viu, sua pele negra assumindo uma palidez acinzentada. Seu horror era tão potente que arranhou meu escudo como garras envenenadas. Quando não obtive resposta, o temor aumentou, tomando conta de todo o meu ser. Guiei Seth para frente até ficar entre Kieran e Niall, onde era possível ver os portões da colina de Macene entre os pinheiros. A princípio, não consegui entender o que vi, as silhuetas em forma de cruz penduradas nos portões enormes. Dezenas, minha respiração ficou entrecortada. Éter vibrou no meu peito apertado. Billy subiu pela minha garganta. Joguei o corpo para trás. Antes que eu perdesse o equilíbrio e caísse da cela, Niall estendeu o braço e me pegou pelo ombro. Aquelas silhuetas eram corpos, homens e mulheres nus empalados pelos pulsos e pés nos portões de ferro e calcário de Macene, com os corpos à mostra para que qualquer um pudesse olhar. Seus rostos, uma vertigem me invadiu. Seus rostos não estavam despidos. Estavam todos encobertos pelo mesmo véu que eu tinha sido forçada a usar, presos por correntinhas de ouro que brilhavam ao luar. Uma tempestade de raiva substituiu a incredulidade quando as rédeas de Seth escorregaram dos meus dedos. O éter, a essência primordial dos deuses que fluía por todas as linhagens, pulsava no meu peito. Muito mais forte em mim porque o que havia nas minhas veias vinha de Nictus, o rei dos deuses. A essência se fundiu com uma fúria gélida enquanto eu olhava para os corpos com o peito ofegante. Senti um gosto metálico na boca quando desviei o olhar do horror nos portões para o topo das torres distantes de um tom de marfim sujo contra o céu que escurecia rapidamente. Acima de nós, os pinheiros começaram a tremer, cobrindo-nos com suas folhas espetadas. E a raiva, o horror pelo que vi aumentou cada vez mais, até que os cantos da minha visão ficassem prateados. Voltei a atenção para aqueles que caminhavam pelas ameias da colina, em ambos os lados dos portões onde os corpos de outros mortais eram exibidos de forma tão cruel, e o que encheu a minha boca e entupiu a minha garganta veio de dentro de mim. Era sombrio, defumado e um pouco doce, rolando pela minha língua, e vinha de um lugar bem lá no fundo. Um vazio frio e dolorido que havia despertado nos últimos 23 dias. Tinha o gosto da promessa de vingança, de ira e de morte. Senti o gosto da morte enquanto observava os guardas da colina pararem a poucos metros dos corpos para conversar uns com os outros, rindo de algo que foi dito. Fixei os olhos neles conforme a essência pulsava no meu peito e a minha força de vontade crescia. Uma forte rajada de vento, mais fria do que uma manhã de inverno, soprou pela colina, levantando as bainhas dos véus e açoitando os guardas na muralha, fazendo com que vários deles se afastassem da beirada. Eles pararam de rir, e eu sabia que os sorrisos que não conseguia ver sumiram dos seus rostos. Poppy! Kieran se inclinou na cela e segurou a minha nuca por baixo da trança grossa. Calma, você tem que se acalmar. Se fizer alguma coisa antes de sabermos quantos homens há na colina, isso os alertará da nossa presença. Temos que esperar. Não tinha certeza se queria me acalmar, mas Kieran estava certo. Se quiséssemos invadir Macene com o mínimo de perda de vidas, dos inocentes que viviam dentro da muralha e eram rotineiramente transformados em vorazes e pendurados nos portões, eu precisava controlar as minhas emoções e habilidades. E eu podia fazer isso, se quisesse. Nas últimas semanas passei bastante tempo treinando o estigma primordial, trabalhando com os lupinos para ver com que distância ainda éramos capazes de nos comunicar. Além de Kieran, tive maior êxito com Delano, a quem consegui alcançar nas profundezas das terras devastadas por meio do estigma. Mas também me concentrei em dominar o éter para que o que eu visualizasse se transformasse em vontade e fosse concretizado pela energia instantaneamente, para que eu pudesse lutar como uma deusa. Fechei as mãos em punhos e contive o éter. Tive que me controlar muito para não deixar que a promessa de morte fluísse de mim. Você está bem? Perguntou Kieran. Não. Engoli em seco. Mas estou sob controle. Olhei para Niall. Você está bem? O Atlante sacudiu a cabeça. Não consigo entender como alguém é capaz de fazer uma coisa dessa. Nem eu. Kieran olhou por trás de mim para Niall enquanto Arden se afastava da fileira de árvores. Ainda bem que não. Forcei-me a voltar a atenção para as ameias no topo da muralha. Não podia olhar muito tempo para os corpos. Não podia ficar pensando neles.
Assim como não podia ficar pensando sobre o que ele estava passando, o que estavam fazendo com ele. Senti um toque leve como uma pena invadir os meus pensamentos, seguido pela marca fresca da mente de Delano. O lupino estava explorando a área da colina para obter informações sobre a quantidade de guardas que havia ali. Meia-lhe essa? Reprimi um suspiro ao ouvir a antiga expressão atlante que podia ser traduzida como minha rainha. Os lupinos sabiam que não precisavam se referir a mim desse jeito, mas muitos ainda o faziam. No entanto, embora Delano fizesse isso, pois achava que era uma demonstração de respeito, que era muitas vezes me chamava assim só para me irritar, segui a marca até Delano. Sim, há 20 guardas nos portões ao norte. Um segundo de silêncio se passou. E a dor dele manchou o vínculo. Fechei os olhos por um instante. Mortais nos portões. Sim, a essência pulsou dentro de mim. Quantos? 2 dúzias, respondeu ele, e eu senti uma energia violenta na pele. Emil está confiante de que pode acabar com eles bem rápido, disse ele, se referindo ao irreverente Atlante fundamental. Abri os olhos. Massene tinha apenas 2 portões, um ao norte e esse que dava para o leste. Delano me disse que há 20 guardas no portão ao norte, informei. Emil acha que consegue lidar com eles. Ele consegue, confirmou Kieran. Delano é tão bom com uma besta quanto você. Eu o encarei. Então está na hora. Kieran assentiu, sustentando o meu olhar. Nós 3 levantamos os capuzes, escondendo a armadura que Nail e eu usávamos. Gostaria muito que você estivesse usando algum tipo de armadura, disse a Kieran. A armadura dificultaria minha transformação, afirmou ele. Além disso, nenhuma armadura é 100% eficaz. Há pontos fracos, lugares que os homens na colina sabem como explorar. Obrigado por me lembrar, murmurou Nail enquanto cavalgávamos silenciosamente na direção dos pinheiros. Kieran sorriu. É para isso que estou aqui. Sacudi a cabeça conforme procurava a assinatura de Delano, não me permitindo pensar nas vidas que minha ordem logo destruiria. Acabe com eles. Delano respondeu rapidamente. Com prazer, meia-lhe essa. Em breve nos juntaremos a você no portão leste. Preparem-se, anunciei em voz alta enquanto voltava o foco para os guardas na colina diante de nós. Ergui os olhos para a meia banhada pelo luar. 3 dúzias de indivíduos que não deveriam ter muita escolha, a não ser se juntar à guarda da colina, estavam lá. Havia poucas oportunidades para a maior parte das pessoas em Solis, ainda mais se não tivessem nascido no seio das famílias imersas no poder e privilégio concedidos pelos ascendidos, aquelas que viviam mais distante da capital. Assim como a maioria das regiões a leste, com exceção da Trilha dos Carvalhos, Massene não era uma cidade rica e exuberante, consistindo principalmente de fazendeiros que cuidavam das plantações que alimentavam a população de Solis. Mas e aqueles que ficaram rindo e conversando como se os mortais empalados no portão não os afetassem? Eram completamente indiferentes, e tão frios e vazios quanto um acendido. Assim como fiz com Delano, não pensei nas vidas prestes a serem interrompidas pela minha vontade. Não podia pensar nisso. Victor tinha me ensinado isso anos atrás. Que eu não podia pensar na vida de outra pessoa quando ela tinha uma espada apontada para o meu pescoço. Não havia nenhuma espada no meu pescoço no momento, mas havia coisas muito piores apontadas para o pescoço das pessoas dentro da colina. Evoquei o éter, que respondeu de imediato, correndo para a superfície da minha pele. Um brilho prateado tingiu a minha visão quando Kieran e Nail ergueram as bestas, cada uma equipada com 3 flechas. Vou disparar nos homens mais para baixo da colina, avisou Kieran. Vou acertar os da esquerda, confirmou Nail, o que deixava a dúzia de guardas nos portões. O éter se agitou dentro de mim, se derramando no meu sangue, ao mesmo tempo quente e gelado. Inundou aquele lugar vazio dentro de mim conforme todo o meu ser se concentrava nos homens ao lado do portão, ao lado dos pobres mortais de véu no rosto. Minha vontade saiu de mim no instante em que a imagem do que eu queria fazer se formou na minha mente. O estalar dos seus pescoços, um após o outro em rápida sucessão, se juntou ao disparo das flechas lançadas. Eles não tiveram tempo de gritar, de alertar aqueles que pudessem estar por perto. Kieran e Nail recarregaram as bestas, eliminando os outros antes que aqueles cujos pescoços eu havia quebrado começassem a cair. Em seguida, eles se juntaram aos guardas derrubados pelas flechas, caindo no vazio. Estremeci ao ouvir o som dos corpos atingindo o chão. Saímos cavalgando, atravessando a clareira quando outra silhueta encapuzada se juntou a mim a cavalo, vindo da esquerda da colina. Um lupino branco como a neve seguiu Emil, mantendo-se perto da muralha enquanto eu desmontava rapidamente. Esses filhos da puta, rosnou Emil, com a cabeça inclinada para trás conforme olhava para os portões. É um desrespeito absurdo, eu sei.
Kiera me seguiu quando caminhei até a corrente que fechava os portões. A raiva transbordou de Emil enquanto eu apanhava as correntes frias. Arden ficou irrequieto perto dos cascos dos cavalos enquanto Emil desmontava e se juntava a mim. Niall puxou os animais para frente enquanto Delano roçava nas minhas pernas. Segurei as correntes e fechei os olhos. Eu tinha descoberto que o éter podia ser usado do mesmo modo que o fogo dos dragontinos. Embora não fosse capaz de matar um espectro, ou de causar qualquer dano a eles, na verdade, o fogo podia derreter ferro. Não em grandes quantidades, mas o suficiente. Temos que nos apressar, sussurrou Kiera. O amanhecer está próximo. Concordei com a cabeça conforme uma aura prateada ardia ao redor das minhas mãos, reverberando sobre as correntes enquanto Emil espiava pelo portão, procurando por sinais de outros guardas. Franzi o senho quando o brilho pulsou e pedaços do metal pareceram escurecer e se adensar, quase como se fossem feitos de sombra. Pesquei os olhos e os fios desapareceram. Ou nunca estiveram lá. Não havia muita luz, embora eu fosse uma deusa, minha visão e audição continuavam irritantemente mortais. A corrente se desfez. Talento bacana, comentou Niall. Lancei-lhe um breve sorriso enquanto ele e Emil empurravam o portão rápida e silenciosamente para a frente. A terra dos pinheiros ganhou vida assim que o portão se abriu, com os galhos estalando conforme dúzias de lupinos avançavam em uma onda elegante, liderados pela irmã de Kiera. Vonetta tinha a mesma cor castanho-amarelada de Kiera. Não era tão grande quanto ele quando na forma de lupina, mas não menos feroz. Nossos olhares se cruzaram por um instante quando encontrei a assinatura dela, carvalho branco e baunilha. Tome cuidado, disse a ela. Sempre, veio a resposta rápida quando alguém fechou os portões atrás de nós. Afastei-me dela e voltei o olhar para o silencioso alojamento de pedra de um andar a vários metros de distância da colina. Atrás dele e dos campos de cultivo, o contorno de prédios pequenos e atarracados era visível contra a mansão Caldra e o horizonte iminente que já estava assumindo um tom mais claro de azul. Escolhi a espada curta em vez da adaga de lupino, retirei-a de onde estava presa às minhas costas com o cabo para baixo, enquanto corríamos sob a escuridão dos pinheiros que ladeavam a larga estrada de paralelepípedos. Paramos diante do alojamento, com os lupinos agachados no chão. Encostei-me no tronco áspero de um pinheiro e espiei pelas janelas do alojamento iluminado por lampiões a gás. Algumas pessoas se moviam lá dentro. Era apenas uma questão de tempo antes que elas percebessem que não havia ninguém na colina. Kieran se juntou a mim, colocando a mão acima da minha na árvore. Acho que temos cerca de 20 minutos antes do amanhecer, especulou. Os ascendidos já devem estar se retirando para a noite. Assenti. Não havia templos em Massene, nem uma viela radiante como na Macedonia, onde os mortais abastados viviam lado a lado com os ascendidos. Em Massene, todos os vampiros moravam na mansão Caldra. Lembrem-se, falei, segurando a espada com força. Não ferimos nenhum mortal que abaixe as armas. Não ferimos nenhum ascendido que se renda. Houve murmúrios e rosnados baixos de concordância. Kieran se virou para Niall e assentiu. O Atlante avançou e então se moveu com uma velocidade nauseante, alcançando a lateral do alojamento. Ele arrastou a ponta da espada ao longo do prédio, provocando um som ensurdecedor contra a pedra. Bem, disse Emil, prolongando a palavra. É um jeito de fazer as coisas. Uma porta se abriu e um guarda saiu com a lâmina na mão. Ele virou a cabeça de um lado para o outro, mas Niall já havia desaparecido no meio dos pinheiros. Quem está aí? Indagou o guarda enquanto vários outros saíam do alojamento. O homem apertou os olhos na escuridão. Quem está aqui fora? Eu me afastei do pinheiro. Tem que ser você mesmo? Perguntou Kiera em voz baixa. Sim, a resposta verdadeira é não. Não, não é. Passei por ele. Kiera deu um suspiro, mas não tentou me deter. Qualquer dia desses você vai perceber que é uma rainha, sibilou ele em resposta. Duvido muito, comentou Emil. Saí debaixo dos pinheiros, aguçando os sentidos. Os homens se viraram para mim, ainda sem perceber que não havia ninguém na colina. Não importa quem eu sou, anunciei, sentindo a explosão de surpresa que veio com a percepção de que havia uma mulher diante deles. O que importa é que a cidade foi invadida e vocês estão cercados. Não viemos aqui para tirar nada de vocês. Viemos aqui para acabar com a coroa de sangue. Abaixem as armas e não serão feridos. E se não entregarmos nossas espadas para uma vadia de Atlântia? Indagou o homem, e uma inquietação e ansiedade ácidas irradiaram de alguns dos homens atrás dele. O que vai acontecer? Arqueei as sobrancelhas. Aqueles guardas sabiam que uma pequena parte do exército atlante estava acampada na fronteira de Pompeia.
mas não sabiam que havia um Dragontino entre nós, nem que a rainha de Atlântia também estava com o acampamento e era a vadia com quem eles estavam falando. As palavras queimaram a minha língua, mas eu as pronunciei mesmo assim. Vocês morrerão. É mesmo? O homem riu, e eu sufoquei a crescente decepção, me lembrando de que muitos mortais não faziam a menor ideia de a quem serviam, de quem era o verdadeiro inimigo. Eu e os meus homens devemos ter medo de um exército deplorável que manda cachorros gigantes e vadias para lutar suas batalhas. Ele olhou por cima do ombro. Parece que temos mais uma cabeça para colocar na estaca. Ele me encarou. Mas antes vamos fazer um bom uso dessa boquinha e do que quer que esteja sob essa capa, não é mesmo, rapazes? Houve algumas risadas grosseiras, mas a acidez emanou ainda mais dos outros. Inclinei a cabeça. É a sua última chance. Abaixem as armas e se rendam. O mortal idiota deu um passo à frente. Que tal você se deitar no chão e abrir as pernas? Senti uma raiva ardente nas costas quando voltei a olhar para ele. Não, obrigada. Não foi um pedido. Ele deu mais um passo. Foi só o que conseguiu fazer. Vonetta deu um salto da escuridão, aterrissando em cima do guarda. Seu grito foi abafado pelo aperto cruel das mandíbulas no pescoço dele quando ela o derrubou. Outro guarda avançou, erguendo a espada na direção de Vonetta enquanto ela arrastava o homem desbocado pelo chão. Disparei em frente, segurando-o pelo braço enquanto enterrava a lâmina no seu abdômen. Os olhos azuis de um rosto muito jovem se arregalaram quando puxei a espada para trás. Lamento, murmurei, empurrando-o para longe. Vários guardas se precipitaram na nossa direção, mas logo se deram conta de que não era conosco que deveriam se preocupar. Tarde demais. Os lupinos saíram debaixo dos pinheiros, cercando os guardas em questão de segundos. O esmagamento de ossos e os gritos agudos e breves ecoaram na minha cabeça quando Kieran deslizou a lâmina pela garganta de um guarda. Quando é que os mortais vão parar de nos chamar de cachorros gigantes? Perguntou ele, empurrando o corpo do guarda para o lado. Eles não sabem a diferença entre um cachorro e um lobo? Acho que não. Emil passou pelo homem que tinha atacado Vonetta, cuspindo no morto. Ele olhou para mim. O que foi? Ele ia apunhalar Neta pelas costas. Não vou perdoar uma coisa dessa. Não podia discordar disso, então me voltei para os soldados perto dos fundos, aqueles de quem sentia inquietação. Havia 5 deles, com as espadas aos seus pés. O amargor do medo revestiu minha pele conforme Delano avançava, com os dentes manchados de sangue à mostra. O fedor de urina tomou conta do ambiente. Nós nos rendemos, balbuciou um deles, tremendo. Delano, chamei baixinho, e o lupino parou, rosnando para os homens. Há quantos acendidos aqui? D10, gaguejou o homem com a pele tão pálida quanto o luar minguante. Eles vão voltar para a mansão Caldra? Perguntou Kieran, se postando ao meu lado. Já devem estar lá, respondeu o outro. Eles têm guardas de segurança. Desde que o Duque soube do seu acampamento. Olhei de relance para Nile, que trazia 7 e os demais cavalos. Todos eles foram responsáveis pelo que foi feito com os mortais nos portões? O terceiro, um homem mais velho que a maioria na colina, na 3ª ou 4ª década de vida, disse. Nenhum deles se opôs ao Duque Sylvan quando ele deu as ordens. Quem eram aqueles que eles decidiram matar? Perguntou Kieran. Senti mais uma onda de decepção pesando no meu peito. Eu precisava acreditar que havia outros acendidos como Ian, o meu irmão, mesmo que não tivéssemos o mesmo sangue. Tinha que haver. Agiram de forma aleatória, contou o primeiro guarda, aquele que entregou a rendição. Ele parecia estar prestes a vomitar. Escolheram as pessoas arbitrariamente. Jovens, velhos. Não importava. Não era ninguém que estivesse causando problemas. Ninguém causa problemas. Fizeram a mesma coisa com os outros, acrescentou outro guarda mais jovem. Com aqueles que levaram para além da colina. Kieran se concentrou no mortal com o maxilar cerrado. Você sabe o que fizeram com eles? Eu sei, revelou o mais velho depois que os outros falaram. Eles os levaram para lá. Se alimentaram deles. E deixaram que se transformassem em vorazes. Ninguém acreditou em mim quando eu disse que foi isso que aconteceu. Ele apontou com o queixo para os homens ao seu redor. Disseram que eu havia perdido o juízo, mas eu sei o que vi. Só não pensei. Ele olhou para os portões. Pensei que talvez tivesse mesmo perdido o juízo. Ele nem imaginava do que os ascendidos eram capazes. Você estava certo, confirmou Kieran. Se saber disso lhe trouxer algum conforto. Pressenti que a constatação não lhe trazia muito conforto e me virei para Nile, embainhando a espada. Certifique-se de que eles permaneçam no alojamento. Ilesos. Gesticulei para Arden. Fique aqui com Nile. Nile assentiu e entregou as rédeas de 7 para mim. Segurei as alças da sela e montei.
Os outros seguiram o meu exemplo. Você estava falando a verdade? Perguntou o mais velho, parando enquanto conduzíamos os cavalos para longe do alojamento. Quando disse que não está aqui para tirar nada de nós, estava sim. Segurei firme as rédeas de Sete. Não viemos aqui para tomar nada. Viemos aqui para acabar com a coroa de sangue. Esquivei-me sob o braço de um guarda, com a bainha da capa esvoaçando ao redor das minhas pernas quando girei o corpo e enterrei a espada nas costas do homem. Eu me virei bruscamente, me abaixando quando alguém atirou uma faca na minha direção. Delano pulou por cima de mim, cravando as garras e os dentes no guarda enquanto eu me levantava. Nenhum dos guardas da mansão Caldra se rendeu. Os raios rosados do amanhecer tingiram o céu enquanto eu girava o corpo, grunhindo e dando chutes para empurrar um guarda para trás. Ele caiu no caminho de Vonetta. Precipitei-me na direção das portas trancadas e abaixei a espada, batendo em outra enquanto Emil vinha por trás dele e passava a lâmina pela garganta do homem. O sangue quente espirrou no ar. Kieran deu um golpe de adaga sob o queixo de outro guarda, abrindo o caminho diante de mim. Havia tanta morte ali. Corpos se espalhavam pelo pátio vazio enquanto o sangue se acumulava nos degraus de marfim e espingava nas paredes externas da mansão. Levantei a mão e invoquei a essência primordial, e uma luz prateada desceu em espiral pelo meu braço e faiscou dos meus dedos. O éter formou um arco no ar, atingindo as portas. A madeira se estilhaçou e cedeu, explodindo em lascas finas. O salão de visitas, adornado por flâmulas vermelhas com o brasão da coroa de sangue, em vez das brancas e douradas penduradas na Mazadonia, estava vazio. O subsolo, indicou Kieran, espreitando à direita. Havia sangue salpicado nas suas bochechas. Eles devem ter ido para o subsolo. E você sabe como chegar lá? Eu alcancei, aguçando os sentidos para me certificar de que ele não estivesse ferido. Caldra se parece com o novo paraíso. Passou a mão pelo rosto, limpando o sangue que não era seu. Deve haver câmaras subterrâneas perto das celas. Era quase impossível não pensar nas celas no subsolo de Novo Paraíso, onde passei algum tempo. Mas Kieran estava certo, e encontrou a entrada ao longo do corredor à direita. Ele chutou a porta, revelando uma escada estreita e iluminada por tochas. Ele me lançou um sorriso selvagem, que me fez perder o fôlego porque me lembrou dele. O que foi que eu disse? Franzi o senho quando Delano e Vonetta passaram por nós, acompanhados por uma lupina cinza escuro que reconheci como Sade. Eles entraram na escada antes de nós. Por que eles fazem isso? Porque você é a rainha. Kieran entrou. Continue dizendo isso a ela. Emil deu um passo atrás de mim. E continue lembrando isso a ela. Revirei os olhos enquanto descíamos as escadas com cheiro de mofo que alimentavam uma lembrança da qual eu não conseguia me livrar. Eu posso até ser a rainha, mas também sou uma deusa e, portanto, mais difícil de matar que qualquer um de vocês. Eu devia ir na frente, disse a ele. Para falar a verdade, nenhum de nós fazia a menor ideia do que seria capaz de me matar, mas sabíamos que eu era basicamente imortal. Senti uma palpitação no peito. Eu viveria mais que todo mundo naquela mansão. Pessoas com quem eu me importava, que chamava de amigos. Eu viveria mais do que Tavni, que acabaria despertando do ferimento que a lâmina de pedra das sombras havia causado. Não podia deixar de acreditar nisso, mesmo sabendo lá no fundo, que não devia ser bom alguém dormir tanto tempo assim. Eu viveria mais que Kieran e até mesmo que ele. Deuses, por que eu estava pensando nisso agora? Não pense hoje sobre os problemas de amanhã. Foi o que ele me disse certa vez. Eu tinha que aprender a seguir esse conselho. Mais difícil de matar não é a mesma coisa que impossível de matar. Disparou Kieran por cima do ombro. Diz aquele que não está de armadura, retruquei. Kieran deu uma risada rouca, mas o som se perdeu em meio ao grito súbito e estridente que me deixou toda arrepiada. Vorazes, sussurrei enquanto virávamos a esquina da escada e Kieran entrava em um corredor fracamente iluminado. Ele parou bem na minha frente e eu dei um encontrão nele. Kieran ficou perplexo. E eu também. Bons deuses, murmurou Emil. As celas estavam cheias de vorazes. Eles pressionavam o corpo contra as grades, com os braços estendidos e os lábios repuxados, revelando as 4 presas irregulares. Alguns eram novos, com a pele começando a assumir o tom pavoroso da morte. Outros eram mais velhos, com os rostos emaciados, lábios rasgados e pele flácida. Por que diabos eles têm vorazes aqui? Perguntou Emil sobre os uivos de dor e fome. Eles devem soltá-los de vez em quando para aterrorizar os moradores, deduzi apática. Os ascendidos culpavam os Atlantes. Diziam que eram eles que criavam os vorazes. Mas também culpavam o povo, alegando que tinham irritado os deuses de algum modo e que essa era a sua punição. Que os deuses deixavam os Atlantes fazerem isso.
Depois, os ascendidos diziam que tinham falado com os deuses em nome do povo, aplacando a sua raiva. As pessoas acreditavam nisso? Emil se desviou de várias mãos manchadas de sangue. Era só no que podiam acreditar, eu disse a ele, desviando o olhar dos vorazes. Os sons de patas e arranhões nos levaram além das celas, além do que teríamos que enfrentar mais tarde, para outro corredor, cheio de barris de vinho e cerveja. Encontramos os lupinos no momento em que eles arrombaram as portas duplas de madeira no final do corredor. Uma vampira saiu voando da câmara, em um fluxo de cabelos cor de zibelina e presas à mostra. Delano a derrubou, atacando o pescoço da vampira enquanto cravava as patas dianteiras no seu peito, rasgando roupas e pele. Eu me virei, mas não havia mais para onde olhar, pois as duas lupinas fizeram a mesma coisa com outras duas vampiras que atacaram. E então só sobraram pedaços. Acho que isso deve dar uma bela dor de estômago, observei. Estou tentando não pensar nisso, murmurou Emil, olhando para os ascendidos que estavam dentro da câmara, imóveis e com as armas quase esquecidas nas mãos. Aposto que eles também estão tentando não pensar nisso. Algum de vocês quer ter o mesmo destino? Perguntou Kieran, apontando com a espada para os nacos de carne no chão. Não houve resposta, mas à medida que mais lupinos encheram o corredor atrás de nós, os ascendidos largaram as armas. Nós nos rendemos, disparou um macho, o último a deixar a espada de lado. Que gentileza da sua parte fazer isso, declarou Kieran lentamente enquanto chutava as espadas para fora do alcance deles. E era mesmo uma gentileza, mas também era tarde demais. Não haveria segunda chance para nenhum ascendido que tivesse participado do massacre aos mortais nos portões e do que estava acontecendo naquela cidade. Fiz o melhor que pude para não pisar no que restava dos ascendidos no chão quando entrei na câmara, acompanhada de perto por Vonetta e Delano. Embainhei a espada e abaixei o capuz. Meus parabéns, prosseguiu o homem. Você invadiu Massene, mas não vai tomar o trono de Solis. No momento em que ele abriu a boca, percebi que só podia ser o Duque Sylvan, por causa do ar de superioridade presunçosa. Ele era um louro platinado, alto e de corpo bem proporcionado, vestido com camisa e calça de cetim. Era atraente. Afinal de contas, poucas coisas eram mais valorizadas que a beleza em Solis. Quando olhou para mim, ele viu as cicatrizes e nada além disso. E tudo que vi foi o sangue que manchava suas roupas caras. Tingia cada camisa e corpete feito sob medida. Parei na frente do Duque, olhando para os olhos escuros como breu que me lembravam dela. Da rainha de sangue. Minha mãe. Os olhos dela não eram tão pretos, impiedosos, vazios e frios. Mas ela tinha a mesma fagulha de luz misteriosa, embora muito mais intensa, que não precisava que a luz atingisse o seu rosto no ângulo certo para ser vista. Foi só naquele instante que me dei conta de que o traço de luz nos olhos deles era um vislumbre do éter. Fazia sentido que eles tivessem um traço de éter. O sangue de um Atlante foi usado para acendê-los, e todos os Atlantes tinham éter nas veias. Foi assim que os ascendidos obtiveram sua quase imortalidade e força. Sua velocidade e habilidade de cura. Há mais algum ascendido na cidade? O desdém do Duque Sylvan era uma obra de arte. Vá se fuder. Ao meu lado, Kieran deu um suspiro tão impressionante que acho que pode ter estremecido as paredes. Vou perguntar mais uma vez, anunciei, fazendo uma conta rápida. Havia 10 ascendidos ali. Ou partes de 10, mas eu queria ter certeza de que estavam todos ali. Existe mais alguém? Um bom tempo se passou, e então o Duque disse, você vai nos matar mesmo assim, não importa como eu responda. Eu teria dado uma chance a você. O Duque estreitou os olhos. De quê? De viver sem tirar nada dos mortais, respondi. De viver entre os Atlantes. Ele me encarou por um momento e depois riu. Você acha mesmo que isso é possível? Outra risada saiu dos seus lábios pálidos. Eu sei quem você é. Reconheceria o seu rosto em qualquer lugar. Kieran deu um passo à frente. Ergui a mão, detendo. O Duque abriu um sorriso irônico. Você não está longe tanto tempo assim para ter esquecido como os mortais são, donzela. Como são crédulos. Como têm medo. Do que são capazes de fazer para proteger suas famílias. Em que são capazes de acreditar para se proteger. Você acha mesmo que eles vão aceitar os Atlantes? Não respondi. Ele se aproximou, encorajado. E você acha que os ascendidos vão fazer? O quê? Confiar que vai nos deixar vivos se fizermos o que você quiser? Vocês confiaram na Rainha de Sangue, respondi. E o nome dela nem é Ileana. E ela sequer é uma acendida. Ouvi diversos arquejos, mas o Duque não demonstrou nenhum sinal de que o que eu disse fosse novidade para ele. Sendo assim, continuei, imagino que tudo seja possível. Mas como disse antes, eu teria lhe dado outra chance.
Você selou seu destino quando ordenou que aquelas pessoas fossem empaladas nos portões. Ele inflou as narinas. Os véus foram um belo toque, não? Lindo, respondi enquanto Delano dava um rosnado baixo. Nós não, começou um dos outros acendidos, um homem de cabelos castanho escuros. Calha a boca, sibilou o Duque. Você vai morrer. Eu vou morrer. Todos nós vamos morrer. Verdade, ele virou a cabeça de volta para mim. O que importa é como você vai morrer, afirmei. Não sei se a pedra de sangue provoca uma morte dolorosa. Eu a vi de perto e parece que sim. Acho que se eu quebrar a sua coluna, você vai sentir apenas 1 segundo de dor. O Duque engoliu em seco e o sorriso sumiu do seu rosto. Mas a morte mais dolorosa foi a daqueles que ficaram em pedaços. Fiz uma pausa, observando-o retesar os cantos da boca. Responda a minha pergunta e sua morte será rápida. Do contrário, vou garantir que pareça uma eternidade. Você é quem decide. Ele ficou me encarando, e eu quase podia ver a sua mente a mil procurando uma saída. É uma coisa horrível, não é? Eu me aproximei dele, e a essência pulsou no meu peito. Saber que a morte finalmente está vindo para buscá-lo. Vê-la bem diante de si. Estar no mesmo cômodo que ela por segundos, minutos, horas, e saber que não pode fazer nada para evitá-la. Baixei a voz que ficou mais suave, fria e esfumaçada. Na dica de nada. A inevitabilidade disso é apavorante. A constatação de que se você ainda tiver uma alma, ela certamente só tem um lugar para ir. Lá no fundo, você deve estar com bastante medo. Um ligeiro mas perceptível estremecimento percorreu o corpo dele, exatamente como os mortais que você levou para fora da colina mordeu, se alimentou e deixou que se transformassem. Exatamente como as pessoas nas celas e nos portões. Estudei as feições pálidas dele. Eles devem ter ficado aterrorizados quando descobriram que a morte tinha vindo buscá-los nas mãos daqueles que acreditavam que os protegiam. Ele engoliu em seco outra vez. Não há mais acendidos. Nunca houve. Ninguém quer governar na fronteira do reino. Seu peito subiu quando ele respirou fundo. Eu sei quem você é. Sei o que você é. É por isso que está viva até hoje. Não porque seja uma deusa, vociferou ele, repuxando os lábios. Mas por causa do sangue que corre nas suas veias. Retesei a coluna. Se você disser que é por causa da minha mãe, não vou fazer com que a sua morte seja rápida. O Duque deu uma risada, mas o som foi tão frio e hostil quanto aquele vazio dentro de mim. Você se acha uma grande libertadora, não é? Veio libertar os mortais da coroa de sangue. Libertar o seu precioso marido. Tudo em mim ficou imóvel. Matar a rainha, a sua mãe, e tomar essas terras em nome de Atlântia? A faísca de éter brilhou em seus olhos. Ele repuxou os cantos dos lábios. Você não vai fazer nada disso. Não vai ganhar guerra nenhuma. Tudo que vai conseguir é causar terror. Tudo que vai fazer é derramar tanto sangue que as ruas ficarão inundadas e os reinos se afogarão em rios vermelhos. Tudo que vai liberar é a morte. Tudo que você e aqueles que a seguem vão encontrar aqui é a morte. E se o seu amor tiver sorte, ele vai estar morto antes de ver o que aconteceu com. Desembainhei a adaga de pedra de sangue e a cravei no peito dele, perfurando seu coração e detendo as palavras venenosas antes que pudessem penetrar fundo demais em mim. E ele sentiu isso, a primeira fragmentação do seu ser, o primeiro rasgo de pele e ossos. E eu fiquei grata. Surpreso, ele arregalou os olhos impiedosos quando linhas finas surgiram na pele pálida das suas bochechas. As rachaduras formaram uma teia de fissuras que desceram pelo seu pescoço e sob a gola da camisa de cetim sob medida que ele usava. Sustentei o olhar dele conforme a diminuta centelha de éter se esvaía dos seus olhos escuros, e só então, pela primeira vez em 23 dias, não senti absolutamente nada.